Oi, pessoal. Mais uma vez, aqui com vocês para termos a nossa aula de ciências, Para quem ainda não conhece, eu sou a professora Joana Dark. E hoje nós vamos falar sobre a classificação dos seres vivos. Os seres vivos precisam, por que classificar os seres vivos? Por que precisamos classificar os seres vivos? Essa pergunta, esse questionamento já vem muitos anos antes de Cristo, ali com Aristóteles, depois veio com Linné e outros pesquisadores, outros cientistas, buscando um meio de classificar os seres vivos. Mas para quê? Bem, existem várias características que diferenciam um ser de outro, características muito peculiares, e é por isso que, para não ficar aquele emaranhado, misturando cavalo, homem, gato, rato, bactérias, fungos, protozoários, então todos esses indivíduos, para colocar cada um em seus devidos lugares, foram criados durante o longo do tempo, longo da história, várias formas de classificação. Alguns classificavam pelo tipo de sangue, se era sangue quente, frio, outros por ser planta, por ser animal, e aí várias formas de classificação, tá certo? Mas hoje nós iremos ver uma forma de classificação que ela é muito usada nas escolas, nos seus livros didáticos, principalmente no ensino fundamental e médio. Porém, no finalzinho da aula, eu vou fazer, ou no decorrer, irei fazer uma observação, que essa classificação, segundo os reinos, ela já não está sendo tão usada, tá certo? Hoje, mais à frente, na nossa próxima aula, quando estivermos estudando as classificações taxônicas ou taxonômicas, nós iremos entender melhor porque não está sendo tão recente, mas tão utilizada mais a classificação segundo os reinos. Porém, como está nos livros didáticos, é a mais cobrada nos livros didáticos e até em concursos e para outros fins, ainda é muito utilizado, tá certo? A classificação é muito vista, muito cobrado, a classificação segundo os reinos. Quantos reinos são? Foram divididos em quantos reinos? E por que esses reinos? Quais as características de cada um indivíduo desses reinos? Então vamos lá. Os reinos são divididos em 5. O reino Monera, o reino Protista, também chamado Protoctista, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animalia. 5 reinos. O primeiro reino a ser estudado aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, são os reinos, o reino Monera. O reino Monera, ele tem como principais representantes as bactérias e as cianobactérias. São os representantes do reino Monera. Esses indivíduos foram colocados neste grupo por apresentarem as seguintes características. Eles são unicelulares e são procariontes. Unicelulares, aqueles que têm apenas uma célula, e procariontes são aqueles indivíduos de estruturas simples, estruturas que não apresentam um núcleo organizado. Após o reino Monera, nós iremos ver o reino Protoctista ou reino Protista. Esse reino, ele vai apresentar indivíduos com características bastante distintas entre eles. Vocês irão observar no decorrer da aula que todos os reinos, eles buscam características bem parecidas entre cada indivíduo. Mas nesse reino aqui, em particular nesse reino aqui, o reino Protista,
houve aí uma junção de várias características que até hoje ela é bem discutida no meio científico, ok? Vamos observar. Apresenta indivíduos tanto unicelulares, que tem apenas uma célula, como pluricelulares, aqueles que têm 2 ou mais células. Aí temos exemplo, as algas, que antes nesse reino tinha apenas algas unicelulares e depois foi acrescentadas as algas pluricelulares, ok? Temos também indivíduos eucariontes, que são aqueles que apresentam a sua célula com um núcleo organizado, diferente dos procariontes, que não têm um núcleo organizado. Os eucariontes, eles têm uma célula com núcleo organizado e que tem uma porção de estruturas dentro dessa célula, diferente da célula procarionte ou procariótica, que ela é bem simples em comparação com a eucariótica, ok? Então, os indivíduos, além de serem uni ou pluricelulares, eles também são autotróficos. Lembrando aí da nossa aula passada, que aqueles indivíduos chamados de autotróficos são aqueles que são capazes de sintetizar o seu próprio alimento, né? Usando uma linguagem mais popular, eles são capazes de produzir o seu próprio alimento. Temos aí, como exemplo, né? Eles também podem ser heterotróficos. Como assim? Pluricelulares, unicelulares, autotróficos, heterotróficos. O que é heterotrófico? Ao contrário dos autotróficos, certo? Os heterotróficos são aqueles que precisam buscar o seu alimento no meio, tá? Temos aí os protozoários, causadores de várias doenças, muitos deles causadores de várias doenças, como, por exemplo, o mal de Chagas, né, o coração ali inchado, né, causado por um protozoário também, ok? Eles, no caso aí, é um parasita, né, se caracteriza por um parasita. E temos como exemplo aí, já falei para vocês, as algas e os protozoários, os representantes desse reino. Parece um pouco confuso, porque tem tanto autotróficos como heterotróficos, pluricelulares, unicelulares, e por que não são lançados em outros reinos? Simplesmente porque os outros reinos, as características são bem específicas e que esses indivíduos, eles não vão se encaixar, tá certo? Então, é por isso que ele é bem discutido. Aqui nós temos o nosso próximo reino, que é o reino fungi. Basicamente, representado pelos fungos. Logo aqui, coloquei alguns para vocês, os cogumelos, os bolores e o levedo. Aí, utilizado para fazer cerveja, né, o levedo. Tá certo? Esses fungos, eles geralmente você pode olhar aí no recantinho, num cantinho aí da casa ou de um quarto escuro, úmido, você vai observar aquela mancha escura se formando na parede. São exemplos de fungos. Vocês também vão encontrar aqueles bolores, né, aqueles bolinhas, tanto em tecido, em roupas velhas, roupas envelhecidas ou que foi guardado de maneira inadequada, né, suja. Vocês também irão encontrar em comida e aí são várias formas que vocês irão encontrar os fungos. E vocês também irão observar, como por exemplo os cogumelos, né, que eles parecem ser plantas, né? Geralmente você olha assim e diz, por que ele não foi colocado ali no reino plantae? Por que ele não pode ser considerado uma planta? Ele está ali parado no chão ou em cima da casca de uma árvore. Então, por que esse indivíduo não é uma planta? E às vezes tem algumas pessoas que
apresentam, né, quando você fala, o que é isso? Aí costumo dizer, é uma plantinha. Não. Os fungos, eles não são plantas. E eu vou mostrar a vocês o porquê. Olha só, são eucariontes? São. A sua célula tem um núcleo organizado. Eles são uni- ou pluricelulares? Sim. Tanto encontramos indivíduos unicelulares quanto pluricelulares. Mas eles são heterotróficos. Ao contrário das plantas, ao contrário dos vegetais, que na sua maioria são representados pelos autotróficos. Então esse indivíduo aqui, ele não tem capacidade de sintetizar o seu alimento, logo não pode ser considerado uma planta, ok? Eles fazem o quê? Eles absorvem, eles lançam substância ali no ambiente onde ele está, para desfazer, né, para decompor aqueles indivíduos, né, e absorve a matéria orgânica, ele absorve os nutrientes que ele vai precisar, tá certo? Ele decompõe e absorve ali aquela substância que ele vai precisar. Então, eles são considerados heterotróficos, diferentes das plantas, ok? E como já falei para vocês, os representantes aqui deles, cogumelo, bolores e levedos. Vamos então, já que já começamos a dar um spoiler, né, falar sobre elas, vamos aqui para o nosso próximo reino, o reino Plantae ou Plantae. Também o próprio nome já descreve aí quem são os indivíduos representantes desse reino. Quem são eles? São todos os vegetais, todas as plantas, tá ok? E esses indivíduos, eles são eucariontes, mais uma vez, deixando claro para vocês, eucariontes, suas células, elas já são bem desenvolvidas, certo? Aliás, todas as células, tanto procarióticas quanto as eucarióticas, elas são desenvolvidas, mas elas se diferenciam bastante. Mais à frente, na aula de citologia, irei mostrar para vocês. A diferença é porque as células eucarióticas, repetindo, elas têm bastantes organelas, sendo que, diferente das outras células eucarióticas, as células eucarióticas, as eucariontes das plantas, elas são células vegetais. Elas vão possuir, por exemplo, clorofila, que não iremos observar em outras, tá certo? Elas têm a parede celular, produzindo aí celulose, tá certo? Então ela vai ter uma característica bem distinta das outras células da célula animal, tá certo? Existe a célula eucariótica animal e a célula eucariótica vegetal, que mais à frente, nas nossas próximas aulas, irei trazer para vocês, ok? Mas cabe saber que elas são eucariontes também. Temos aqui indivíduos autotróficos, através de fotossíntese, quimiossíntese. Esses indivíduos aí, eles vão ser capazes de sintetizar o seu próprio alimento. Pode surgir uma pergunta e que seria de forma errada falar assim, deixar taxativo que todos os indivíduos desse reino são autotróficos. Sim, na maioria eles são autotróficos. Mas por que existe esse na maioria? Deixa um quezinho de dúvida. Por quê? Porque tem alguns tipos de plantas, e vocês já devem ter visto aí, que algumas plantinhas, elas ficam agregadas a outras, não sintetizando o seu nutriente, ela vai absorver da outra. Então ela seria uma parasita, certo? Um tipo de parasita aí agregado a outras plantas. Porém, todos os autotróficos ou autótrofos, aí depende de como você encontrar ali escrito no seu livro, eles são indivíduos que produzem o seu
próprio alimento, sintetizam o seu próprio alimento. E são pluricelulares, vocês não vão encontrar unicelulares, uma planta unicelular no reino, tá? Nesse reino, todas são pluricelulares. Por último, nós temos aqui o reino dos animais, o reino animal, certo? O reino dos animais, representados, lógico, aqui pelos animais, ok? Eles são eucariontes, dispensa explicação, porque vocês já ouviram, eucariontes. Eles são heterotróficos e são também pluricelulares. Você não vai encontrar um animal unicelular, ok? Então vamos recapitular. Uma diferença básica entre esses reinos. O primeiro reino aqui apresentado para vocês, o reino Monera. Todos os indivíduos, eles são procariontes. Vou mostrar aqui para vocês, para ficar fixado aí na mente, tá certo? Que esses indivíduos procariontes são indivíduos que apresentam uma célula aproximadamente assim, certo? Irei mostrar bastante para vocês nas próximas aulas. Mas temos aí indivíduos procariontes. O que é que vocês estão observando aqui? Uma estrutura simples em comparação com a que eu vou mostrar já já. Um material genético disperso aqui no citoplasma, dentro da célula. E os eucariontes eles têm o material genético aqui, ó, com um envoltório, certo? Com uma películazinha aqui, ó, chamada carioteca, certo? Eles têm uma películazinha, eles têm uma pelezinha aqui, ó, um envoltório nuclear, uma membrana nuclear, deixando o seu núcleo, o seu material genético organizadinho ali, certo? Outra característica bem distinta uma da outra é que vamos encontrar várias estruturas, estruturas conhecidas como organelas, ok? Que na próxima aula irei deixar bem claro para vocês. Mas basicamente a diferença é essa, certo? Uma tem uma estrutura simples em comparação com a outra, devido à complexidade da outra, que tem o seu núcleo organizado. Uma apresenta carioteca, outra não apresenta carioteca, ok? Então, os eucariontes, animais, são eucariontes, são heterotróficos e pluricelulares. Aqui só encontramos procariontes. Nos outros 4 reinos encontramos indivíduos eucariontes, ok? Bem, gente, essa é a nossa aula de hoje. Eu quero pedir uma coisinha para vocês, tá certo? Vocês sabem quando eu estou inspirada, assim, trazendo trazendo desenhos para vocês, mostrando aquelas imagens ali feitas, né? Eu vou pedir o que para vocês? Que vocês façam o registro dessa aula, o registro de tudo que está sendo mostrado aqui para vocês no seu caderno, ok? Então depois vocês vão tirar ali uma foto, mostrar a sua atividade e lançar aí no nosso Zap, né? E para que eu perceba que vocês estão realmente me acompanhando, estão realmente fazendo as nossas aulas. E vou sair aqui da frente para que você veja aí o nosso mapa mental, né? Para vocês memorizarem, ok? Um beijo, até a próxima aula. Tá aí o desenho para vocês. Tchau!